vocês? Hoje a gente vai iniciar a semana 2 do PET 3 e nessa semana nós vamos estudar sobre a estrutura da Terra e suas camadas, a litosfera, os tipos de rocha, o ciclo das rochas, a teoria da deriva continental, a teoria da tectônica de placas, vulcanismos e abalos sísmicos. Então vamos lá? Então, antes de eu começar a falar sobre a formação da Terra, eu queria falar para vocês que o tempo geológico, que é o tempo de formação das rochas, é diferente do tempo social. Então, de acordo com o tempo social, a Terra tem 2020 anos, né? Depois de Cristo. Tem o tempo também antes de Cristo, mas nós vamos falar do tempo depois de Cristo. Então, a Terra tem 2020 anos depois de Cristo, mas as rochas elas têm milhões e bilhões de anos, desde a formação primária da Terra, tá? Então, o tempo de formação das rochas, o tempo geológico, é diferente do tempo social. Como que é medido, a data, né, o tempo em que as rochas foram formadas? Através do isótopo de urânio 238. Então eles pegam esse componente químico, coloca na rocha e lá, através de linhas, né, que encontradas nas rochas, eles conseguem associar eventos que ocorreram na Terra e também consequentemente, a chegar uma data próxima aí de quando aquela rocha surgiu. Então, aqui do lado eu tenho uma escala geológica. Então, ó, só para vocês compararem. Então, a gente tem desde o período, né, Adeano, né, que é desde a formação da Terra, né, que é a ausência de qualquer registro geológico. Depois a gente tem os pequenos microfósseis, os pequenos fósseis, né, no período cambriano e assim vai. Os primeiros mamíferos, né, eles surgiram aqui, ó. Só que daqui para baixo a gente já tinha formação de rochas, tá? Então, os primeiros mamíferos, eles surgiram aqui. Por isso que a gente fala que a escala geológica é diferente do tempo social, certo? Então, vamos lá. A formação da Terra. A Terra ela é formada por um núcleo, né? Que é essa parte aqui do meio, o manto e a crosta, certo? O núcleo ele pode ser interno, o núcleo interno ele é sólido e o núcleo externo ele é líquido, certo? O manto pode ser considerado manto inferior. Manto inferior é aquele manto que ele fica próximo ao manto, ao núcleo externo. E um manto superior, que é esse que fica próximo à crosta. E a crosta, ela pode ser considerada crosta continental ou crosta oceânica, né? Que pode ser crosta superior ou crosta inferior. Então, vamos ver aqui nesse desenho, ó. Núcleo interno, núcleo externo, manto inferior, manto superior, é esse aqui mais alaranjado, e a crosta terrestre, que é essa capa, como se fosse uma capa que envolvesse a Terra, certo? Os elementos mais densos e pesados, como o ferro e o níquel, deslocam-se para as camadas mais profundas. E os mais leves e menos densos ficam mais próximos da superfície. Então, aqui no núcleo, a gente tem uma grande quantidade de ferro e níquel, certo? Porque são elementos químicos mais pesados. Então, quanto mais próximo ao núcleo, mais quantidade de ferro a gente tem. Oxigênio, silício, magnésio e ferro, eles compõem 90% de todos os elementos químicos que a gente tem no nosso planeta Terra. A estrutura da Terra, ela é heterogênea. Então, essa imagem aqui, que está bem divididinha, a estrutura da Terra não é assim, né?
bem divididinha, ela é bem misturada, certo? Aqui é só para um desenho para facilitar o entendimento de vocês, que existem essas camadas, mas não é divididinha assim. Ela é bem misturada, bem heterogêneo. O material que sai dos vulcões tem aproximadamente 30 quilômetros de profundidade. Então, os materiais que saem aqui da crosta continental, que fica que é onde estão os vulcões, eles têm 30 quilômetros de profundidade. Então, são materiais que saem aqui, ó. Tem materiais que saem do manto inferior, do manto superior, que saem nos vulcões. Então vamos lá. O núcleo interno, ele é composto por ferro, temperaturas semelhantes à da superfície solar, encontra-se em um estado sólido devido às pressões internas. Então você fala assim: "Poxa vida, mas ele tem uma temperatura tão grande, mas assim, igual a do Sol, é composto por ferro. E esse ferro, por que que ele não derrete?" E isso acontece devido à pressão interna que acontece dentro do núcleo. Então, a pressão é bem maior que a temperatura, e isso faz com que o núcleo ele fique sólido, ele não se derreta, tá? Diferente do núcleo externo, em que também tem uma elevada temperatura, porém, a temperatura no núcleo externo é bem menor do que no núcleo interno. Por isso que o núcleo externo ele é líquido. Tá? Ele também tem uma grande quantidade de ferro, mas ele só é líquido por conta da pressão, que não é tanto igual ao do núcleo interno. Então, a gente tem aqui, ó, o núcleo externo e aqui o núcleo interno, certo? O manto. O manto ele é composto por silício e magnésio. Ele varia sua profundidade de 5 quilômetros a quase 4.000 quilômetros de profundidade, isso desde a crosta continental. Até 300 quilômetros, um manto é chamado de astenosfera. Então, de 5 a 300 quilômetros é chamado de atenosferas, que é onde contém materiais plásticos e onde também se encontra as placas tectônicas. De 300 a 3.900 quilômetros, a gente tem a mesosfera, que é onde a gente encontra materiais mais sólidos. Então, ó, daqui da crosta até 300 quilômetros, a gente tem a atenosfera, certo? Que é onde a gente encontra, onde estão as placas tectônicas e onde se encontram os materiais plásticos, como o petróleo. Daqui de 300 quilômetros até 3.000 e poucos quilômetros, a gente tem a mesosfera, onde a gente encontra os materiais sólidos. Depois, a gente tem o núcleo interno. Depois, a gente tem o núcleo externo e o núcleo interno. Então, a atenosfera e a mesosfera e a litosfera fazem parte do manto. Aliás, a litosfera não. É só a atenosfera e a mesosfera fazem parte do manto. Então, tá aqui uma imagem. Esse daí é o real formato da Terra, viu, pessoal? Então, a Terra ela tem um formato de um geoide, que não é uma forma bem arredondada, né? Ou circular, como a gente costuma falar. Então, ele tem essa forma aí de pontos mais altos, de pontos mais baixos. Então, esse é o real formato da Terra, tá? A crosta terrestre. Então, a crosta terrestre é a mais superficial, é a menos densa, ou seja, a menos pesada. Ela pode chegar até 70 quilômetros de profundidade. Ela se divide entre crosta oceânica e crosta continental. A crosta oceânica, a crosta continental mais a atenosfera, o que é a atenosfera? É um pedaço do manto. Então, somadas as duas crostas mais a atenosfera, a gente forma uma camada chamada litosfera. Então, ó, a crosta continental, a crosta oceânica
e a atenosfera, as três juntas formam a litosfera. Então, o que é a litosfera? Antes disso, vamos estudar o que é a atenosfera. Então, a atenosfera é onde as rochas encontram-se parcialmente fundidas. Os materiais mais densos, ou seja, aqueles mais pesados, eles descem e os menos densos, que são os menos pesados, eles sobem e ficam próximo à litosfera. Essa dinâmica ela provoca uma movimentação nas placas e também uma formação das correntes de convecção. As correntes de convecção são as correntes que são produzidas para sair aquela lava lá nos vulcões. Logo, encontramos também as camadas da mesosfera, onde se encontram algumas ondas sísmicas em grande velocidade, e a endosfera, que é o núcleo interno e externo. Então, vamos lá. A crosta oceânica, que é a camada inferior, ela é constituída por basalto, que é um tipo de rocha, embaixo dos oceanos, e não existe uma crosta superior, ou seja, em cima dela, da crosta oceânica. Ela tem apenas 6 quilômetros de profundidade. Por isso, as ilhas oceânicas são na maioria basálticas. Então, basalto é um tipo de rocha que a gente vai ver daqui a pouco, um tipo de rocha magmática, né? Então, os vulcões entram em erupção. Quando essa lava que sai dos vulcões, ela é resfriada, ela é formada uma rocha basáltica. A crosta continental, que é a camada superior, é constituída por granitos, basaltos, rochas metamórficas e sedimentares. Ela varia de 30 a 50 quilômetros. As placas tectônicas. Então, a litosfera ela é formada por fragmentos que flutuam sobre o manto. Então, a porção sólida ela é constituída por rochas que são agregadas de minerais, chegando no máximo a 12 quilômetros de profundidade, e é fundamental para a extração de recursos minerais e energéticos. Então, é através da camada da litosfera que a gente encontra as placas tectônicas. Então, as placas tectônicas nada mais é do que uma grande camada de rochas, junto com os minerais, né, que elas ficam boiando sobre a crosta oceânica, tá? Então, esse constituído de rochas com os minerais forma uma camada chamada camada de litosfera. Essa camada de litosfera elas contêm nessa camada as placas tectônicas, que são grandes fragmentos de rochas que ficam boiando, flutuando sobre a crosta. Então, existem vários tipos de placas. A nossa, onde o Brasil está localizada na placa sul-americana. O limite das placas tem ocorrência de terremotos e vulcanismos. Então, o Brasil está nessa placa aqui, placa sul-americana. Então, ele está no meio de uma placa. Quanto mais próximo a placa, mais ocorrência de terremoto e abalos sísmicos e tsunamis acontecem, tá? Por isso que a gente quase não vê terremotos aqui no Brasil. Justamente pelo Brasil estar no meio da placa tectônica, certo? Então, a gente tem uma certa estabilidade, tá? Então, a gente tem aqui a placa sul-americana, a placa de Nazca, a placa africana, a placa euroasiática, a placa norte-americana e assim vai, certo? Tá vendo esses pontinhos aqui laranjas? Esses pontinhos laranjas são os vulcões ativos. Vocês podem perceber que eles estão bem no limite entre as placas. Então, esse limite das placas faz com que tenha maior ocorrência de vulcões, certo? E também cada placa tem sua direção, tá? Os tipos de rocha. Então, já que a gente está falando das placas tectônicas, que as placas tectônicas são formadas por uma camada de litosfera, que essa camada de litosfera é formada por alguns tipos de rochas. Então, agora nós vamos estudar os tipos de rochas. Então, as rochas elas se dividem em três tipos: as rochas magmáticas ou ígneas, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas.
Elas foram formadas há bilhões de anos, que são recursos naturais utilizados em grandes escalas até hoje por nós, seres humanos. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre cada um delas. As rochas magmáticas ou ígneas, elas caracterizam pela profundidade no qual elas são formadas, pelo resfriamento do magma. Elas podem ser intrusivas ou plutônicas, extrusivas ou vulcânicas ou hipoabissais. Então vamos lá, vamos entender o que é cada uma delas. Primeiro, assim, as rochas magmáticas, elas são formadas através do resfriamento do magma. Então, a gente tem um vulcão ativo, que esse vulcão entrou em atividade, ele saiu aquela grande quantidade de lava, aquela lava, ela resfriou, certo? Esse resfriamento da lava é chamado de rocha magmática. Só que a gente tem três tipos. A rocha magmática intrusiva, ou plutônica ou abissal, ela é formada através do resfriamento do magma no interior da crosta, ou seja, dentro da crosta. Essa lava, ela entrou para dentro da crosta, ela se resfriou e formou uma rocha magmática intrusiva, certo? Ela não teve contato nenhum com a superfície aqui em cima. A rocha magmática extrusiva, ela também, ela passa por um resfriamento da lava dos vulcões, porém, ela já é resfriada por cima da crosta, então ela já tem contato com a superfície. E a hipoabissal, ela é uma mistura das duas, tanto da intrusiva, da rocha magmática intrusiva, quanto da rocha magmática extrusiva. Então, ela é uma mistura das duas. Então, aqui tem alguns exemplos de rochas magmáticas que a gente conhece que são formadas. Então, a gente tem o feldspalto, que é uma rocha muito bonita também, o granito, o diorito, o riolito, o andesenito e o basalto. Então, essas são rochas que são formadas através do resfriamento do magma. Umas são resfriadas dentro da crosta, outras fora da crosta, e outras é uma mistura entre esse resfriamento dentro e fora da crosta. As rochas sedimentares são formadas através de detritos e sedimentos de outras rochas compactadas há milhares de anos. Então, eu sempre falo, quando eu estou falando de rochas, que aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, ele é real. Por quê? Porque as rochas elas vão se desgastando com o tempo. E esse desgaste que a rocha vai sofrendo com o tempo, ela vai soltando sedimentos. Esses sedimentos que ela vai soltando, vai formando uma outra rocha, que conforme há milhares de anos, aqueles sedimentos eles vão sendo compactados e aquela outra rocha ela vai virar uma rocha sedimentar. Então, um exemplo disso, a gente tem o argilito, o calcário, o carvão, o conglomerado, o arenito, a areia e a alite. Então, essas rochas, elas foram formadas através de sedimentos de outras rochas. Então, esses sedimentos, eles foram compactados com milhões e milhões de anos, junto, por exemplo, o carvão vegetal, ele é formado através desses sedimentos, porém, também ele é formado junto com uma mistura de matéria orgânica. E então, através desse compactamento aí que a gente tem, é formado essas rochas. As rochas metamórficas. Então, as rochas metamórficas, ela é uma mistura tanto da rocha sedimentar quanto da rocha magmática. Então, se você pegar as duas e misturar, ela vai formar uma rocha metamórfica. Então, elas são originadas de rochas pré-existentes que sofreram alterações provocadas. Elas são originadas através de rochas pré-existentes que sofreram alguma alteração. Então, a mistura da rocha magmática e da rocha sedimentar, vamos imaginar que essa rocha ela sofreu alguma alteração, ou em relação à pressão, ou em relação à temperatura. E aí, essa temperatura e essa pressão vai formar uma outra rocha, que é chamada de rocha magmática. Então, a gente tem aqui alguns exemplos. A gente tem o mármore, o quartzito,
o filito, o xisto e a gnase. São exemplos de rochas que são formadas através da alteração tanto da temperatura quanto da pressão, ou de uma rocha metamórfica ou de uma rocha sedimentar. Então, eu falei para vocês que as rochas elas sofrem algumas alterações. Então, como eu acabei de explicar, por exemplo, a rocha metamórfica, ela passa por alguns ciclos, né? Por um ciclo que vai modificando, né? As rochas. Então, as rochas mantêm um processo natural e contínuo, como um ciclo das rochas, onde elas se transformam através de uma dinâmica de metamorfismo, fusão do magma, erosão, transporte, sedimentação, definidos pela ação da temperatura e pressão sobre as mesmas. Então, vamos lá. Ó. Então, a gente tem aqui uma rocha sedimentar. Então, essa rocha, né, ela passou por uma alta temperatura e uma grande quantidade de pressão, e ela teve uma modificação. Então, essa rocha sedimentar, devido a essa temperatura e essa pressão, ela transformou numa rocha metamórfica. Essa rocha metamórfica, ela foi se desgastando com o tempo, então ela foi soltando sedimentos. Então, essa rocha metamórfica, ela pode virar a ser sedimentar novamente. A rocha metamórfica, ela pode passar por um tipo de esquentamento, um tipo de fusão, né, que tem no magma. Esse tipo de fusão que acontece, que vai ter no magma, que vai soltar essa lava, ela pode sofrer um resfriamento e formar uma rocha magmática. Essa rocha magmática, ela pode também sofrer uma fusão e voltar a ser um magma. Essa rocha magmática também, ela pode sofrer com a temperatura e com a pressão e pode virar uma rocha metamórfica. Essa rocha magmática, ela vai se desgastando com o tempo e ela pode soltar sedimentos e virar uma rocha sedimentar. Então, pessoal, a rocha, ela sempre passa por todos esses ciclos. Então, então a rocha sedimentar, ela sempre vai ser sedimentar? Não. Ela pode ser magmática, ela pode ser metamórfica, tá? Ela pode passar por tudo isso se acontecer fatos de calor, pressão, tá? Fusão, certo? Aí ela vai passar por todos esses ciclos. Então, a gente tem algumas, voltando sobre a formação da Terra, a gente tem algumas teorias, né? Então, uma teoria falada sobre a formação da Terra é a deriva continental, tá? Então, Alfred Wegener, que é um cientista alemão, no início do século XX, ele consolidou a partir de importantes estudos a teoria da deriva continental. Ele fala, né, ele afirma que a Terra era um único e um enorme bloco chamado Pangeia, que era um supercontinente, né, todo fragmentado como um quebra-cabeça que se deslocava continuamente. Então, o Alfred, no século XX, ele falava que a Pangeia era um único continente só, né, que tinha algumas evidências de encaixe, né, desse quebra-cabeça dos continentes, mas que era um continente só, e que conforme foram se passando as épocas, as eras, né, aqui no planeta Terra, esse continente ele foi se fragmentando. Então, a gente tinha Pangeia, e depois de um tempo, depois de 50 milhões de anos, a gente tem um continente chamado Laurásia e Gondwana. Depois de mais 70 milhões de anos, no período Jurássico, a gente tem mais uma separação. Depois, há 65 milhões de anos atrás, no período Cretáceo, a gente tem uma outra separação. E essa é a separação que a gente tem atualmente. Tá? A gente pode até perceber que tem realmente algum encaixe. Olha aqui a crosta do Brasil, aqui da América do Sul, com a crosta da África, tá? Elas se encaixam, certo? Então, os argumentos que ele usava, eles apresentavam provas que possibilitou aos cientistas, nos anos de 1960, algumas descobertas fundamentais para uma elaboração de uma teoria de tectônica de placas mais consistente.
de que existe 7 enormes placas rígidas e outras menores que se movimentam. Umas vão se afastando, outras vão se chocando entre si, e que o limite dessas placas causa algumas instabilidades, como alguns abalos sísmicos, algum tectonismo e vulcanismo, como eu já expliquei para vocês. E um exemplo disso, desse movimento das placas, né, é a dorsal mesoceânica. Então, a gente tem aqui, ó, deixa eu voltar, essas para mostrar quais placas que são. A gente tem aqui, ó, duas placas, a placa sul-americana e a placa africana, que elas estão se separando. Ó, o limite a direção da placa sul-americana é do lado direito para o lado esquerdo. A da africana é do lado direito para o esquerdo, certo? Então, essa separação da placa sul-americana com a placa africana, surge a dorsal meso-oceânica, é uma consequência dessa separação. Então, a dorsal meso-oceânica é uma quantidade de rochas, pode até ser que daqui a milhões e milhões de anos, forma-se um continente bem aqui, ó, no meio do Oceano Atlântico, tá? Devido a essa separação dessas duas placas. Ela vai ficar com uma fenda aqui, ó, bem aqui no meio. Até essa foto de satélite, dá para se ver já a formação dela, que é essa linha bem clarinha aqui, ó, passada aqui. Certo? Então, a dorsal mesoceânica é uma consequência da separação de duas placas, a placa sul-americana e a placa africana. Então, eu coloquei esse mapa mental para vocês entenderem um pouco melhor sobre as rochas, tá? As correntes de convecção, que são a formação dos vulcões, né? Então, a gente tem um manto, o núcleo soltando esse material ascendente que vai saindo aqui pelos vulcões. E aqui também mais um esquema que fala sobre as rochas, certo? Então, para saber mais, tem um texto muito interessante sobre as camadas da Terra. Esse vídeo sobre os tipos de rocha, ele é muito legal. E o filme também, Viagem ao Centro da Terra, ele é bem legal. Ele é um documentário, na verdade. Ele é muito, muito bom, muito legal. Vocês vão gostar. Então, vamos lá para as atividades. A imagem abaixo ilustra a estrutura da Terra. Comente as camadas representadas, descrevendo suas características. Então, vocês vão falar sobre a crosta terrestre, o manto e o núcleo. Vão explicar cada um deles e os continentes situados sobre as placas oceânicas. Então, como que esses continentes foram formados? De acordo com o processo de formação, as rochas podem ser classificadas em 3 grupos. Cite quais e exemplifique como são formadas. Então, vocês vão falar os 3 tipos de rocha e como elas são formadas. 3. Observe a imagem e escreva um parágrafo descrevendo o ciclo das rochas. Então, vocês vão escrever um parágrafo explicando sobre o ciclo das rochas. 4. Através de investigações, os cientistas obtiveram os conhecimentos importantes sobre o interior da Terra. A perfuração mais profunda chegou a 12 quilômetros abaixo da superfície terrestre. Vários conceitos nos permitem entender e esclarecer melhor a dinâmica do nosso planeta. Relacione 2 termos importantes apresentados no conteúdo. Então, litosfera e atenosfera e a teoria da deriva continental e a teoria da tectônica de placas. Então, vocês vão explicar cada um desses termos, a litosfera, a atenosfera, a teoria da deriva continental e a teoria da tectônica de placas. E 5, explique a seguinte alternativa.
O magma proveniente do manto define a formação das rochas magmáticas. Então, vocês vão explicar essa afirmação. Se essa afirmação está correta, não está e por quê? Bom, o prazo de entrega, eu vou permanecer aos domingos, então vocês podem me enviar as atividades até dia 16/8, no domingo, em qualquer horário. Vocês podem, eu terminei hoje, segunda-feira. Eu vou terminar amanhã, terça. Pode enviar? Pode, tá? A qualquer dia, qualquer horário que vocês terminarem, vocês podem me enviar. Eu só peço que vocês tenham responsabilidade em relação ao prazo. É só responder tanto no caderno quanto na apostila, certo? E qualquer dúvida em relação às atividades ou à matéria, é só me procurar. Muito obrigada e até a próxima aula.